Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte comentando as notícias aí do mercado da bola do Flamengo. Os jogadores já estão se representando para poder treinar aí para enfrentar os próximos jogos, o começo aí do Carioca, a Supercopa e muito mais. E nesse vídeo vai falar sobre reforços que o Flamengo está em busca, né? O Flamengo vai atrás aí de muitos reforços. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Olho na temporada de 2026, o Flamengo já iniciou os trabalhos para o início do Campeonato Carioca. Os principais jogadores, no entanto, vão se reapresentar apenas nas próximas semanas. Até lá, o time rubro-negro que deve entrar em campo no campeonato estadual será composto por atletas do sub-20 e também jogadores que não estão nos planos do rubro-negro para essa temporada. A estreia do Fla em 2026 vai acontecer no próximo domingo, no jogo diante da Portuguesa, uma partida adiantada da quinta rodada do Campeonato Carioca. Este duelo vai acontecer no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Já fora das quatro linhas, o Flamengo segue no mercado em busca de reforços. Depois de não chegar a um acordo com o Cruzeiro pelo atacante Caio Jorge, agora o rubro-negro parte para um plano B. E alguns nomes estão sendo especulados, como o de Marcos Leonardo, que hoje está no Al Hilal da Arábia Saudita, e do também jovem Kaon Elias, que hoje veste a camisa do Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Kaon Elias, inclusive, é um velho conhecido do futebol carioca. Foi revelado pelo rival do Flamengo, o Fluminense. Outro setor que o Flamengo planeja se reforçar é no gol. E o diretor do clube, José Boto, se reuniu com um dos empresários do goleiro Gabriel Brazão, que hoje defende as cores do Santos. A negociação, no entanto, é considerada extremamente difícil, até porque Brazão, como já tem um passaporte italiano, ele desperta o interesse de clubes europeus. E até mesmo o desejo do atleta é de se transferir para o velho continente. Outra posição de desejo do rubro-negro para 2026 é o meio-campo. E a equipe carioca sondou a situação do jovem Breno Bidon, uma das principais joias do Corinthians. De acordo com algumas informações apuradas, o time paulista não aceita vender o atleta por menos de 25 milhões de euros. E o Flamengo trata com muita cautela essa negociação. Já o Vasco... Mas enfim. No Flamengo, Mauro, teve lá a questão do Caio Jorge, não rolou, o Flamengo ainda procura outro centroavante, mas também procura por um goleiro, para fazer sombra, ao menos, ao Rossi. É por aí? A ideia deles é ter um goleiro que possa até brigar por posição, né? Porque o Matheus Cunha não era esse goleiro, ele que foi agora para o Cruzeiro em final de contrato. Matheus Cunha, para quem não se lembra, aquele que o São Paulo escalava, e tinha já o Rossi, escalava o Matheus Cunha. Que se falava na época que o Matheus Cunha era melhor no jogo com os pés. Aí no dia que o Rossi entrou, percebeu-se que o Rossi era melhor que ele com os pés. Então mesmo esse argumento não sustentava. E era mais difícil saber porque ele não era tão exigido nesse tipo de jogada no Boca como no Flamengo ele foi. E até depois da entrevista ele até falou, quando eu jogava com o Zubeldia lá no Lanús eu já tinha que jogar assim, ele já me cobrava esse tipo de jogo. Então, teimosias de técnico, né? Ele falha no gol da final da Copa do Brasil no Maracanã, o gol do Caleri, o gol do São Paulo, que foi o gol do título no final, porque o jogo de volta em São Paulo foi 1-1. E aí que o Rossi estreia, né? E desde então o Rossi ficou ali muito confortável na posição. Acho até, muita gente acha isso, né? Que algumas falhas que ele cometeu aí, especialmente aquela do Fla-Flu, que não deixou a bola sair, saiu o gol, que foi o gol da vitória do Fluminense no final, foi 2-1. E o gol que ele sofreu, que foi anulado, que a bola, essa saiu, mas ele tentou evitar, né? O gol lá do primeiro gol do PSG, que não valeu no Mundial de Clubes. Entre algumas outras jogadas mais perigosas, muita gente acha que ele ficou muito confortável na condição ali de titular. Muito senhor de si. Eu sou o dono da posição mesmo. E eu acho que é bem por aí mesmo. Assim, algumas situações de correr riscos desnecessários, sabe? E é necessário que ele tenha, é preciso que ele tenha ali um cara que possa competir com ele, que o ameaça é bom, né? Você tem, além da eventual necessidade de uma suspensão ou lesão, é bom que o goleiro saiba que se ele bobear, alguém entra no duelo. Até do Fla-Flu, depois do Fla-Flu, até falei, tivesse um goleiro no banco em condições de barrá-lo ou de ocupar o lugar ali com segurança, não havia naquele momento,
Depois daquele erro no Fla-Flu, ele tinha que ser barrado. Aquilo foi de uma irresponsabilidade assim absurda. E ali a disputa Palmeiras e Flamengo estava de pau a pau. Depois o Palmeiras meio que largou o campeonato, aquela história toda, o Flamengo foi campeão. Aí é fácil falar agora, mas vamos voltar no tempo. Uma derrota, o time estava desfalcado, pós-data FIFA, perdendo de 1-0, a bola ia sair, até queimou. Queimou não, mas atrapalhou o João Vitor, o menino, que foi quem recuou mal a bola para ele. Ele, como um cara mais experiente, não tinha que fazer a lambança. Ele amplificou o erro do garoto. Então teve esse efeito colateral ainda. Eu acho o Rossi um bom goleiro, acho que ele merece ser o titular, acho que ele tem acertos mais do que erros, mas é bom ter um reserva. Fala-se já há algum tempo do Brasão, desde até do ano passado, sabe-se que o Flamengo tem interesse nesse goleiro, especula-se alguns nomes. A grande questão que eu acho com relação tanto ao goleiro como ao centroavante é que ainda continuo aguardando os nomes identificados pelo Boto e sua equipe de scouting, que surpreendam a todos nós. Olha, acharam um goleiro, sabe, lá no Cazaquistão, que é ótimo, sei lá onde, não importa onde, um cara que vem, fala, pô, que sacada de mercado, esse goleiro é bom, hein? O cara vai entrar amanhã, não apareceu ainda. O Brasão é meio óbvio, né? O Brasão jogou no Santos muito bem, o Santos um time muito atacado, né? Sofria muitas finalizações, que é uma outra coisa que eu acho curiosa na análise de goleiro. Às vezes, não estou dizendo que o Brasão não é bom goleiro, não. Mas goleiro de time que é muito exigido, ele tem muita chance de aparecer toda hora. Qual é o nome daquele goleiro do Goiás? Que era sempre... Arley. Não, outro. Tadeu? Arley. Tadeu também. Tadeu. Fala ainda. Esse era o tipo. Exato. Fazia 300 defesas por jogo, porque o Goiás era muito O atacado. time que é muito atacado, o goleiro aparece muito. Então você lógico, analisa as características, a parte técnica e tudo mais. Mas ele tem muita chance de aparecer, apareceu bem. Mas então é um nome óbvio, né? Um goleiro muito exigido, fez muitas defesas. O time dele muitas vezes não deixa. Quantas vezes a gente viu o Brasão fazer uma defesa difícil e dar uma bronca nos caras? Pô, peraí, toda hora, pô. Os caras chegavam na cara dele. Não, o Santos tomou de 6 do Vasco, gente. No dia que nem ele pôde impedir. Mas esses são nomes muito óbvios. Caio Jorge, destaque do campeonato, artilheiro. Brasão, dos melhores goleiros da Série A. Até agora não apareceu. Os jogadores que... E acho que assim, a gente tem que ser lembrado e cobrado, porque ele chegou no Flamengo com essa missão. Com essa missão. Então, assim, só tem esse goleiro para contratar. Não tem outro goleiro que sabe jogar com o pé, que preenche os pré-requisitos que eles estabeleceram para contratar alguém para essa posição. E aí tem um goleiro lá em Portugal, que especula e tudo, mas acho que é melhor aguardar um pouquinho para saber de fato o que eles vão fazer. Ainda tem tempo, né? A janela ainda está no começo, tem aí semanas pela frente. Mas é necessário, acho que apareça alguma outra, né? Algo diferente do trivial, porque esse tipo de contratação é dos tempos do Marcos Braz, gente. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O Marcos Braz não tentaria contratar o Caio Jorge? Possivelmente sim. Estou com dinheiro, vou trazer o artilheiro do campeonato, porque é a mesma política. Com dinheiro, o Alexandre Matos brilhava, contratava quem ele queria. Aliás, o Alexandre Matos foi quem levou o Gabriel Barbosa para o Cruzeiro. Na apresentação, você se lembra que ele falou, inclusive, que o grande ídolo do Cruzeiro era o Pedrinho, dono, né? PH, eu achava que era o Dirceu Lopes, que era o Tostão, que era o Alex, esses jogadores históricos do Cruzeiro, mas era o Pedrinho. Na visão dele, né? E hoje ele está no Santos. Onde está o Gabriel? Onde está o Gabriel? O Gabigol. Os nomes especulados, como o Mauro falou, só lembrando, Gabriel Brasão do Santos, que a princípio não gostaria de deixar de ser titular no Santos, para ser reserva, enfim, tal. Mas tá aí. Pedro Morisco, do Coritiba, também bem avaliado. Mas o Clube Paranaense já recusou proposta na casa dos 7,5 milhões de euros, 47 milhões, uau. E Andreu Ventura, que está no Gil Vicente de Portugal, foi formado pelo Botafogo. E a situação está aí, são os nomes especulados no Flamengo. Esse goleiro se especulou também que o Botafogo estaria interessado. É bom lembrar que o Botafogo tomou um transfer ban de 3 janelas, né? Isso. 3 janelas é essa, do meio do ano. Anteontem o Vidalba. O Vidalba falou assim: ele fica aqui na geladeira o dia que não tiver transfer. E esse transfer ban do Botafogo, ele é pesado, porque é o do Almada. Pesado. Né? Tem um valor, tem multa, já foi revendido, é dinheiro em cima de dinheiro. Né? Exatamente, bem lembrado. Não é um transfer ban pequeno, é muito mais pesado, por exemplo, do que o do Corinthians, esse do Félix Torres. O Corinthians está tentando se livrar, a gente vai falar daqui a pouco. Agora, com relação ao goleiro, esse ponto do Mauro é interessante, né? Quando você tem um goleiro que é dono da posição, se não é um super goleiro, como faz, o Rogério Ceni foi durante 20 anos no São Paulo, então, de fato, não ia ter ninguém para ameaçar a posição dele. E o Bosco, até que comemorava os gols do Rogério mais do que o Rogério. Comemorava os gols do Rogério. E o Roger, né? São os dois reservas. Exato, e o Maisena também foi reserva do Rogério.
Agora, você pega outro time, por exemplo, daqui a pouco a gente pode falar, o Everton e o Carlos Miguel hoje estão ali disputando. No Flamengo, faltar um goleiro que possa incomodar é uma questão, né? Por isso o Flamengo está atrás. O próprio Carlos Miguel, né, foi uma sacada do Palmeiras que no final, se a gente olhasse, o Flamengo precisava mais do que o próprio Palmeiras, né? Quando o Carlos Miguel veio, o Palmeiras já tinha o Everton e o Lomba, que para mim o Lomba também é um excelente, ainda mais para ser terceiro goleiro, para mim o Lomba é um bom nome. Então, realmente, e mais do que essa pressão de você fazer o Rossi saber que tem concorrência, para mim, goleiro é uma posição muito específica. É diferente de, sei lá, você tem 2 laterais direitos, os 2 machucaram. Putz, você põe um volante de lateral direito, você improvisa lá um zagueiro, você faz alguma... Goleiro não tem o que fazer. Goleiro machucou, você precisa pôr outro... Não tem improviso. Não tem como, vou colocar o atacante aqui rapidinho, não. Então, assim, pra mim, o time, ainda mais o Flamengo, que tem muito dinheiro e tal, precisa sempre ter 2 goleiros que você fecha o olho e fala, eu confio nesses 2, pelo menos 2. Eu confio nesses 2 tranquilo. Deixa o terceiro lá, o garoto de base, se você puder ter um terceiro melhor também, ótimo. Mas 2 goleiros, pra mim, assim, é essencial. Eu acho que realmente a diferença entre o Rossi e o Matheus Cunha era maior do que o ideal para um time do nível do Flamengo. E agora, de novo, repito, muito mais do que você fazer o Rossi correr atrás, é você ter certeza que o Rossi amanhã ou depois, no primeiro jogo, machuca a perna, sei lá o que acontece com ele, você não pode depender de ter ali uma incerteza, porque no gol, você pode acabar com o melhor jogo do time, se o goleiro falhar 2 vezes, acabou o seu jogo. Então não dá para arriscar. Acho que o Flamengo precisaria realmente contratar um nome que você olha e fala, olha, se o Rossi amanhã não jogar, eu não tenho preocupação nenhuma, porque o reserva é bom, tão bom quanto. O Games Filmes fala um negócio, tem uma argumentação interessante. A questão é que no Flamengo, o goleiro é pouco acionado. Isso é verdade. O Flamengo tem uma defesa muito sólida, mas, como lembrou o Mauro, no jogo contra o Fluminense, uma bobeada lá custou o jogo. Isso aí. Custou o jogo. Custou o jogo para o Flamengo. Aí, Casão, vou colocar você na conversa. No caso do Flamengo, se você pegar o elenco do Flamengo, ele tem muitos jogadores para muitas posições. Então ele tem 3 laterais direitos, 3 laterais esquerdos, todos que possivelmente seria titular em qualquer time do Brasil. Na zaga não tinha, mas agora chegou o menino lá do Internacional, o Vitão. Então agora tem uma zaga também recheada. E o gol talvez fosse a posição que não tivesse. E talvez centroavante, né? Que o Flamengo também está atrás. É isso, né? Então, se você preencher o gol, você vai deixando o elenco ainda mais forte. Então, goleiro é o seguinte, no meio do futebol, jogador de futebol, né? A gente se falava assim, acho que se fala até hoje. O goleiro bom é aquele que faz um milagre, cara. Cara, não adianta goleiro que pega 300 bolas defensáveis. Aí vai uma que vai na gaveta, o cara toma e o seu time perde 1-0. Então, goleiro de grande time, como é pouco atacado, como vão poucas bolas no gol, esse goleiro é aquele tipo de goleiro que tem que fazer um milagre para o seu time vencer, para o seu time ser campeão. Então, o Flamengo tá correndo atrás de um goleiro para fazer sombra ao Rossi, mas eu acho que está estudando muito para fazer, e tem que estudar mesmo, porque não adianta. Por exemplo, o Brasão é um bom goleiro? Aparentemente é. É um goleiro que ajudou muito o Santos? Ajudou. Mesmo assim, o Santos foi até a última rodada correndo risco de rebaixamento. Vão 300 bolas no gol do Santos? Vão 300 bolas no gol. Ele pega a maioria delas, mas o Santos perdeu mais do que ganhou, né? Perdeu mais do que empatou. Então, eu acho que eu quero falar a mesma coisa que o Mauro. Não estou dizendo que o Brasão não é um bom goleiro. Não estou dizendo isso. Parece ser um grande goleiro, parece ser um bom goleiro. Mas um time como o Flamengo, que está atrás sempre de ganhar o Campeonato Carioca, ganhar a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, ir para o Mundial e tentar ganhar o Intercontinental e tal, ele precisa de um goleiro reserva do tamanho do goleiro titular. Porque senão, o goleiro titular vai expulso ou se machuca, você coloca o reserva e o nível de segurança cai. Não é nível técnico, né, experiência de goleiro. É a segurança, a confiança no time. Porque o time do Flamengo joga, mesmo com alguns erros, até grotescos do Rossi em alguns momentos, mas ele erra muito pouco. E o time confia no goleiro. Então, é um time que vai para cima, ataca e não se preocupa muito se vai dar um contra-ataque ou 2 para o adversário, porque tem uma confiança no goleiro.
Então, o tamanho do time do Flamengo, ele precisa de goleiro que passa confiança. Não precisa nem ser goleiro que faça milagre, mas goleiro que passa confiança. Então, eu acho que o Flamengo talvez esteja demorando um pouco para contratar, porque está estudando exatamente esse sentido. Não adianta você contratar um goleiro assim, vou contratar esse goleiro que, nossa, ele fez um ótimo Campeonato Brasileiro, vai ser uma sombra pro Rossi. Aí o Rossi machuca, o cara entra e não passa segurança, cara, é dinheiro jogado fora, você não completou o elenco do jeito que você queria completar, e goleiro é um caso específico mesmo. Goleiro é aquele negócio. Tem time como o Flamengo, time como o Palmeiras, time como o Cruzeiro, estou falando desses três, que foram os 3 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro, eles precisam de grandes goleiros como titular e goleiros muito confiáveis como reserva, para não cair o nível de segurança. E o lance é o seguinte, o goleiro reserva, o time que os jogadores pegam confiança nele, não vem do treino, porque não vem do jogo, porque quem joga é outro. Então é treino, chute a gol, sei lá se faz coletivo, se joga, se faz aquelas brincadeiras com o goleiro no gol mesmo, e você chuta, o cara pega, disputa de pênalti, essas coisas que o jogador que está treinando começa a prestar atenção no goleiro reserva do time dele. Se o goleiro reserva do time dele falha pra cacete no treino, quando ele entra no jogo, quando for necessário, dá aquela assustada no time titular. Então, tem que estudar bem o goleiro reserva. Então é isso, nação. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? A imprensa aí, em geral, ficou aí eufórica, né? Com esse Flamengo, que está em busca de reforço, né? Dessa vez agora surgiu o nome aí, né? De Santino, né? Um jogador aí do Godoy Cruz. Ele interessa ao Flamengo, é um atacante, né? Ele é argentino e ele jogou na última temporada com o Godoy Cruz e pode ser um reforço aí para o Flamengo 2026, né? Então, ele tem 20 anos, é um jogador muito novo, né? Ele atua como ponta esquerda ou atacante, tem 1,74 m de altura, é pé direito dominante, né? E ele está em mercado aí de 5 milhões de euros, né? Na cotação real, ele vale aí 31 milhões de reais. É um ótimo jogador e pode chegar aí para atuar no Mengão. Mas, torcedor, qual a sua opinião? Qual a sua opinião aqui pra gente, que é muito importante. Inscreva no canal e até o próximo vídeo.